Esses dias eu tava numa boa, desfrutando de uma boa e velha tranquilidade, até que eu lembrei de um jogo da minha infância que eu jogava no Clique Jogos, mas eu não conseguia lembrar o nome. Na verdade, eu não conseguia lembrar exatamente como o jogo era, mas eu tinha uma vaga memória dele. E essas coisas de infância que você não consegue lembrar sempre me perturbaram, porque você não tem exatamente certeza de que aquilo é de fato real, ou talvez é só uma memória falsa criada pelas profundezas da sua mente. E eu conversei com alguns amigos sobre esse jogo e simplesmente ninguém lembra dele, como se ele nunca tivesse existido. Então eu comecei a me perguntar se isso é só uma memória falsa, fruto da minha imaginação, ou talvez ele realmente tenha existido, só que em outra dimensão. Tipo aquela parada do efeito Mandela. Se você não sabe, o efeito Mandela basicamente é quando as pessoas lembram de uma coisa, mas ela nunca aconteceu ou é diferente de como as pessoas imaginam. Todo mundo acha que a Branca de Neve fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Só que ela nunca falou isso, essa frase não existe. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Isso acontece com diversas coisas, a música do GOT, a lista preta na cauda do Pikachu, o Dragon Ball Z e o plantão do 11 de setembro, e obviamente a morte do Mandela, que todo mundo achava que ele morreu nos anos 80 e até o funeral dele foi transmitido na TV, mas na verdade ele só foi morrer em 2013, e quando ele morreu todo mundo falou: ué? Mas ele já não estava morto? É como se fosse uma falha na Matrix, ou como se isso tivesse de fato acontecido, só que em outra dimensão, num universo paralelo. Pode parecer loucura, mas é sério. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas então o que aconteceu comigo foi tipo isso, mas no caso, eu sou Nelson Mandela. Cala a boca, moleque idiota. O que eu quis dizer é que... será que eu realmente faço parte desse universo desde que eu nasci? Então eu resolvi iniciar uma busca. Como nos velhos tempos, o Todinho enigmático caçando a resposta para solucionar seus problemas. Tô virando cachorro! Desculpa, tô gripado. Tudo que eu lembro desse jogo é que ele era um jogo de corrida 2D na praia e tinha vários competidores e cada personagem tinha seu carro próprio e eles eram bem excêntricos. Eu também lembro que no menu do jogo tinha tipo uma barraquinha de bambu que era onde você fazia o upgrade depois da corrida. E eu lembro que se você perdesse uma corrida, o jogo resetava do início, ele era bem difícil. E o jogo meio que tinha uma temática havaiana, não tenho certeza. Eu acho que é. Sei lá. Então eu decidi começar procurando no Clique Jogos, porque eu lembro que eu jogava no Clique Jogos, então se eu jogava, provavelmente ele vai estar lá, né? E por algum motivo ainda tem alguns jogos de Flash sendo lançados hoje em dia. Free Fire Memory, Pop Playtime, Mega Buraco. Eu vou jogar o Mega Buraco, eu todinho, tenho 54 anos, vou jogar aqui e desfrutar do Mega Buraco no Clique Jogos. Ok. Eu comecei procurando o jogo na categoria de corrida, porque afinal ele era um jogo de corrida, até que eu encontrei um jogo parecido, chamado Up Hill Racing 2. Mas como o Flash foi desativado em 2020, o jogo só não abre e não dá pra jogar. Mas eu tinha quase certeza absoluta de que não era aquele jogo, e isso não é desculpa pra não falar que eu tô com preguiça de pesquisar por como jogar jogos de Flash em 2022 atualizado. Então eu continuei procurando, até que eu encontrei Apenas um jogo. Mas pra minha não surpresa, o jogo não abre. Aff, tá bom. Então eu fui pesquisar sobre o Opera GX porque foi prometido que eu conseguiria jogar o Apenas um jogo. no Opera GX que roda Flash atualizado 2022. Mas de qualquer forma o jogo também não abre. Então eu fui ver um tutorial de como ativar o Flash no Opera GX. Legal, cara, eu só tenho que baixar um Opera hackeado para ativar a função de Flash e estarei livre para desfrutar de um bom e velho Clique Jogos. Oh, droga, fui hackeado e perdi todas as economias da minha vida de novo. Não deu muito certo. É mais difícil do que parece jogar jogos de Flash hoje em dia. Então eu tive que baixar um programa que tem todos os jogos de Flash que existem. Na teoria, porque na prática não tem o Apenas um jogo. e nem o Up Hill Racing 2. Então não presta, não quero mais também. E depois de ver toda a lista de jogos de corrida em Flash do Clique Jogos, eu cheguei a uma conclusão. Esse jogo simplesmente não existe, é só fruto da minha imaginação criando memórias falsas. Então eu desisti. Tchau. Pegadinha, galera. Vocês acham mesmo que eu desisto de alguma coisa assim? A única coisa que eu desisto são meus sonhos. Então eu decidi começar a procurar no Google Imagens por alguns nomes que estavam vindo na minha cabeça. Eu lembro que o jogo tinha Stunt no nome. Stunt Mania, Stunt Race, alguma coisa assim. E eu fui pesquisando por variações desses nomes e fui olhando as imagens pra ver se eu encontrava alguma coisa. E eu meio que encontrei o estilo desse jogo. Com personagens apostando corrida e cada um tinha seu carrinho diferente, eles são meio excêntricos.
Então eu tentei pesquisar pra descobrir qual estilo de jogo é assim. Só que, como que pesquisa isso? Ok, Google, como se chama o estilo de jogo 2D de Flash com carinhas apostando corrida, mas cada um deles tem um carro diferente? Não dá, não faz sentido. Então eu resolvi tentar uma coisa. Existe uma categoria de speedrun para assimilação de imagens ou textos, que é basicamente você chegar numa palavra a partir de outra no menor tempo possível. Por exemplo, você tem que chegar da palavra cortina até farinha de mandioca defumada. Então você vai clicando de imagem em imagem até você chegar na farinha de mandioca defumada. Farinhazinha de mandioca. Então eu resolvi tentar isso pra ver no que dá. Eu comecei aí clicando nas imagens que eram semelhantes ao jogo e foi aparecendo um monte de joguinho lá. Mas de alguma forma, num piscar de olhos, eu fui parar num site de corrida de cavalo que você aposta com dinheiro de verdade. Então eu, obviamente, criei um cavalo pra começar a correr também. Vai tirando pé de pano, cheio dos atributos, artimanhas, pronto para destruir nas pistas, ganhar dos adversários. Olha as pessoinhas de papel assistindo a corrida do pé de pano. Bora, vai começar a corrida. Olha lá o pé de pano, já tá em primeiro. Ele é o 3. Vai, pé de pano, cavalo branco, que na verdade é marrom, do coração de pedra, soltando chamas pelas ventas, destruindo seus adversários oponentes na pista de gelo, que na verdade é de terra. Oh não, o pé de pano tá sendo ultrapassado. Não desista, pé de pano, esses cavalos não chegam a seus cascos. Vai, pé de pano, acelera que dá tempo. Puta que pariu, em último é foda, pé de pano. Lá se vai minha aposentadoria. Pera aí, esse vídeo é sobre o que mesmo? Voltando pro meu objetivo, eu encontrei um site que os jogos ainda funcionam, que é o Freevee. Mas eu acabei me distraindo e jogando Age of War. Esse jogo é bala. Mas aí veio uma propaganda da Marília Maradona e estragou minha jogatina avançada. Merda, propaganda no meio do meu jogo, vai tomar no cu, Maria Maradona. Então eu voltei pra minha busca e fui scrollando o site e olhando um por um. Porém, nada. Esse site não tem muito jogo. Então, procurando em outros sites, eu encontrei umas cópias do Freevee. Tem Freevee Jogos Online, o Freevee 5. Eu fui procurando, olhando os games que tinha e por algum motivo tem muito jogo de Among Us agora. Among Hill Climber. É um jogo do Among Us dirigindo um Jeep. Tô fazendo a minha vida. Eu até achei uma cópia barata de Among Us, que dá até pra entrar na ventilação. Eu fiquei horas procurando nesse site, me distraindo inteiro com os gamezinhos. Dinossauro! Yeah, dinossauro! Dinossauro comendo na cidade. Mata o careca. Que gostoso, carninha de careca. Até que eu encontrei um jogo chamado Adventure Drivers. E ele tem exatamente tudo que eu me lembrava. O estilo de corrida é o mesmo, com vários competidores e cada um tem um carro diferente. E nas corridas você consegue pegar uns poderzinhos pra te ajudar. No fim da corrida você conseguia fazer upgrade no seu carro. Mas não é esse jogo. Ele é muito parecido, eu até cogitei que poderia ser ele, mas não é. Ele não passa de uma cópia genérica. Mas eu tô chegando perto. Então agora eu comecei a anotar tudo que eu me lembrava do jogo pra perguntar pras pessoas se elas já jogaram. Até que me recomendaram fazer um post no subreddit Tip of My Joystick, que é uma comunidade do Reddit que ajuda outras pessoas a encontrarem jogos. Então eu fiz o post e esperei. Passou 10 minutos e nada, 20 minutos e nada, meia hora e nada. O post até teve bastante visualizações, mas ninguém sabe qual é a merda desse jogo. Parece que ele simplesmente nunca existiu. Então, com minhas últimas energias, com meu resto de esperança que sobrou, eu decidi postar na aba comunidade do YouTube. Só que eu coloquei uma imagem de referência e teve uma tsunami de gente falando Moto X3M. Só que Moto X3M é o jogo da imagem, não o jogo que eu tô procurando. Eu ainda falei que era só referência. Os malucos nem leram o que eu escrevi. Até que depois de um tempo, um cara chamado Scooby, uma lenda viva, um deus, comentou Havaian Runner. E eu tive um lapso de memória. De alguma forma esse nome soa muito familiar. Então pesquisei no Google letrinha por letrinha, com meu coração quase saindo pela boca. Finalmente, porra! Tinha o mesmo menu, a mesma tela de fazer upgrade. Não é exatamente de bambu como eu me lembrava, mas era meio de madeirazinha. E o cenário era do mesmo jeito que eu lembrava. Então eu comecei minha busca atrás de como jogar esse jogo. E isso pode até parecer a parte mais fácil, porém na verdade é a mais difícil. Por algum motivo não tem quase nada sobre esse jogo na internet, não tem nenhum vídeo no YouTube, só tem 3 imagens dele no Google. E não tem um único site que dá pra jogar. Mas eu não aceito isso, eu tenho que jogar esse jogo. Então depois de um tempinho procurando, eu achei um site meio deep web que dá pra jogar. Só que o jogo ficava bugado. O
o carro ficava voando sem roda e não dava pra fazer nada. Agora fudeu, esse é o único site que dá pra jogar. Então eu tive a ideia de pegar o nome do estúdio que fez o jogo, que é a Playaholics, e aparentemente ela é a mesma empresa que fez o Sword and Sandals. E com isso eu cheguei num site que supostamente eu podia baixar o jogo e jogar. Então eu baixei e veio um arquivo executável, .exe. Só que ele é um jogo de flash, não um arquivo executável. Então tá bom. Eu pensei, por que teria vírus em algo extremamente específico assim? Eu vou clicar em executar e desfrutar do meu joguinho. Galera, mais uma vez perdendo todas as economias da minha vida. Então, com minha última esperança, eu descobri uma forma de baixar jogos de flash entrando no código-fonte da página. Então eu voltei no site que o jogo ficava bugado, abri o código-fonte, baixei o jogo, usei o programa que supostamente tem todos os jogos de flash e... tchacabum! Funcionou. E eu não acredito nisso. Não é exatamente do jeito que eu me lembrava. Na verdade só tem 2 personagens, você pode escolher entre homem ou mulher. Tem a tela de upgrade dos carros. E quando o jogo começa são só 2 competidores ao invés de 8, como eu me lembrava. Mas de todo o resto é exatamente como na minha memória. O cenário é igual, os sons são iguais, você tem power-ups para atacar no adversário, tipo Mario Kart. E quando você perde uma corrida, dá game over e reseta todo o seu progresso. Exatamente como eu me lembrava. Só tem um pequeno detalhezinho. Esse jogo é um completo pedaço de lixo. Ele era tão incrível na minha cabeça. Eu fiquei algum tempo pesquisando para ver se isso era uma versão anterior ou se tinha uma continuação melhorada. Mas não, é só isso, infelizmente. Às vezes você percebe que a coisa que fazia você continuar pode ser uma mentira e quando você descobre, é tipo engolir uma pedra. No fim, a jornada é mais importante que o destino. Foi legal, me diverti procurando, como nos velhos tempos. Tchau.